Quando você iniciou as práticas de meditação, você teve algum desafio? Ou quais foram os Muito, desafios que você muitos, teve? muitos. Ah, eu não conseguia parar quieto, não conseguia. Eu tentava meditar e era praticamente impossível. Aquilo se tornava, de certa forma, até uma tortura, assim. Eu Aham. confesso que era tão difícil que eu não conseguia compreender o que fazer ali, né. E Uhum. quando realmente eu conheci a respiração e foi numa prática de ioga, porque eu malhava e pesar mais, assim, tinha, né, costumava trabalhar com levantando peso, né. Uhum. Então na academia, né, digamos assim. Então, depois que eu comecei com o ioga, eu perdi peso, né, fiquei mais flexível, melhorei muito minha postura, melhorou muito minha saúde, né, porque antes Uhum. acho que eu não compreendia meu corpo muito bem. Então com o ioga eu fui percebendo que a respiração era muito mais importante do que erguer, 100 quilos lá no aparelho, né, no Aham. sentido de que os órgãos vitais, os órgãos internos, né, dependem principalmente desse movimento mais importante do corpo humano, que é a respiração. Então não adianta nada ter né, bíceps, ter coxa e não ter os órgãos, né, funcionando bem, e assoalho pélvico, língua. Se a língua fica disfuncional, prejudica o sono. Então, quando eu comecei a observar tudo isso, eu entendi por que que era tão difícil tentar meditar, porque é como se eu Uhum. tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir ela, né, que é o que todos Caramba. nós temos, né, um corpo incrivelmente, né, uma tecnologia que, como o Sadhguru fala, não existe outra igual no planeta, talvez no universo, a gente não sabe, né, a Uhum. complexidade do corpo humano é algo surreal, assim. Então a gente, talvez por desconhecer o funcionamento do corpo humano, tá tentando se conectar com alguma coisa fora e na verdade é através do corpo humano, né, é através do corpo. Uhum. Por isso que no ioga se trabalha tanto questão de postura, da respiração, dos centros de energia, dos canais energéticos, dos chakras, porque se isso não estiver funcionando bem, a sua conexão ela é falha. Você pode estar muito lá ou muito aterrado, você tem dificuldade para transitar entre os 2 mundos, porque não adianta também, né, Uhum. depois que a gente descobre a meditação, dá vontade às vezes de ficar horas ali, né, e Exato. desconectar totalmente do mundo. Muitos mestres fazem isso, né, alguns iyogis tomam essa decisão Aham. de buscar o caminho espiritual e se desconectar do mundo. Mas alguns mestres, né, eu fiz Kriya Yoga, eu tenho iniciado em Kriya Yoga também. O Lahiri, por exemplo, é um exemplo de espiritualidade conectado com a família, então, né, não abriu mão do ego, do mundo, né, ele conectou os 2, né, o mundo espiritual com Uhum. a vida familiar, com a vida, normal aqui, então, algumas, eh, aprendizados que a gente vê desses ancestrais, né, nos ensinam muito, assim, sobre isso. Acho que é estar num estado meditativo e entender o corpo humano, praticar, se Uhum. movimentar, aí você escolhe o esporte que você prefere, claro, mas eu acho que, se você não se precisa de movimento, isso é certo, né. Uhum. Pra se ter saúde, precisa de movimento. Isso era uma das raízes do yoga, né, movimento. Agora, existem infinitas possibilidades de se movimentar. Exato, A exato. yoga explora muito isso, né, o yoga explora muito Sim. esse E expandir do corpo humano para você se conectar mais e cada vez, tirar o corpo desse estado de luta ou fuga, para que você uhum. consiga cada vez mais aprofundar na meditação. Todos que começam nas práticas de meditação têm desafio. Ou a É, mente que é muito louca, né, fica pensando, 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 é. não deu nem 1 minuto e assim: "Será que acabou?" Parece o burrinho do Shrek, né. Já terminou? Já terminou, já Eu também chegamos. é, Ou por se aí. não o corpo que não consegue ficar quieto, né. Então quando eu estava te ouvindo aqui, você já passei eu e ainda às vezes acontece depois de muitos anos de prática, tem dias e dias, né, Juliano, É, né, não é porque a gente já está aí há um tempo meditando e mesmo os mestres falam isso, né, é. tem dias e dias de meditação, tem dia que você senta e tudo é muito tranquilo, e tem dias que a mente está mais agitada, o corpo está mais agitado, né, É. e é muito interessante. Compreender isso muda tudo, né, Domici, muda tudo. Olha as frases que eles que tinham muito interessantes, né: "Você nunca pode pisar no mesmo rio 2 vezes, porque você não é o mesmo nem o rio". Então tem Exatamente. umas frases que fazem a gente refletir muito, assim: "Uau, né, por que que a gente quer Sim, ser sempre igual? Se a gente tá um pouquinho diferente, a gente já se culpa, se julga ou não se compreende, né, não se exato. acolhe, aí começa a vir um monte de culpa, de cobrança". Para você, Juliano, o que é meditação? Definir em poucas palavras, o que é Difícil, eu sei. meditação? O que é meditação? Pra mim é silenciar a mente. Eu acredito que é
aprender. Uhum. E não é, eu nem falo desse silêncio só do som, né? Eu acho que é mais aquele caminho do a ausência do eu, né? Quando a gente entra em silêncio absoluto é a ausência de um eu Uhum. que se considera separado do mundo, separado de tudo que ele está vivendo, separado Uhum. da realidade que ele está inserido, né? Bacana. Então é tentar cada vez mais. Eu costumo meditar bastante fazendo a pergunta: quem sou eu? Que é o que eu mais entendi que nos ajuda a quebrar todos esses títulos, essas máscaras que a gente foi Uhum. adquirindo de quem cuidou de nós quando a gente era criança, independente de quem foi. Bacana. Então a gente tá Bacana. cheio né, de padrões repetitivos extremamente en encoraçados no corpo, de se comportar Uhum. igual o ambiente que a gente vivia. Então quando você senta para meditar e fica nessa pergunta: "Quem sou eu?", você, Uhum. não é que você é uma pessoa que, né, perdida, tá sem rumo, não é isso. É um questionamento constante para não ficar preso nesses títulos, nessas Uhum. máscaras, esse molde que a gente foi construindo ao longo da vida. Então, Bacana. para mim é esse silêncio que tu entra e que eu entrei já diversas vezes, eh, pontualmente, às vezes ali você fica alguns segundos ali, quase uma dissolução total do ego e volta. Então são Uhum. pequenos momentos que a gente tem que ir buscando cada vez que eles fiquem um pouquinho maiores. Uhum. E é Bacana. isso, então a prática da meditação para mim é isso, você vai conseguindo cada vez mais, né, estar presente e se dissolver desse apego que a gente tem por por quem a gente acha que é. Uhum. Bacana. É Maravilhoso, complexo, né? maravilha. É complexo. É isso. Essa pergunta eu faço todo podcast, faço para mim assim, cada um tem uma definição, por isso que a gente tem essa ideia de experiência, por isso surgiu o Meditantes Podcast, né? Experiências em meditação. Uhum. Justamente porque cada um de nós vai ter uma experiência. Eu e você podemos Exatamente. fazer a mesma meditação. Eu vou ter as minhas experiências, você É, vai ter as tuas. perfeito. Vamos praticar a mesma meditação. Eu vou ter a minha definição, você vai ter a tua. Embora se pareçam muito uma com a outra, mas eu Uhum. sei que é complexo, mas é bacana a gente ouvir assim, e isso vai agregando, né, para os nossos ouvintes, é maravilhoso. Assim, eu acho que a gente já tem aí um material para fazer um baita de um treinamento, de uma formação em meditação, só das experiências que cada convidado deixa aqui. Com Então, certeza. maravilhoso. Gratidão mais uma vez aí, Juliano, pela tua participação também e por estar trazendo para a gente essas informações.